Bem Família. Oferecimento Sociedade União Good Pax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Oralcim Ananindeua. Nosso carinho constrói sorrisos. Marque uma consulta de avaliação. 3277-8330. Olá, tudo bem? Uma boa noite para você que está ligado no nosso canal 14. Mais um sábado, mais um domingo, mais um fim de semana e hoje nós temos entrevistas, também nós temos as dicas das atividades nas igrejas, aqueles abraços para os aniversariantes e nós vamos conversar com o pastor Ari. O pastor Ari lá de Iquaraci, ele é o 4º vice-presidente da Comiadepa. E ele vai trazer para a gente aqui, vamos fazer um bate-papo, levar um bate-papo com ele para falar sobre o seu ministério. Ele que teve 18 anos em Bragança e agora nós temos essa semana que está terminando, começando a outra. Essa semana passada ele completou 6 anos à frente desse ministério lá em Iquaraci, né? Trabalhando como vice-presidente. E também ele vai falar sobre o 15º Congresso de Missões. Isso tudo daqui a pouco vamos conversar com ele. E a Vanusa também vai conversar com o coach Arthur Cardoso. Ele vai dar todas as dicas de como pessoas com deficiência podem e devem fazer para ingressar no mercado de trabalho. Nós vamos ter as dicas preciosas da Oralcim Ananindeua, com a doutora Simone Laurindo. Um abraço para a doutora Simone Laurindo. Nós vamos ter também louvores, dicas de filmes com a Júlia e também a agenda das nossas igrejas. E para começar, o nosso Bem Família aqui no seu canal 14, TV Grão Pará. Uma boa noite para você. Um abençoado programa, que Deus abençoe a sua família. A Good Pax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Good Pax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Good Pax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Conheça o Ateliê Moncherry, um espaço para sua beleza e bem-estar, com esmalteria e estética. Ambiente climatizado, confortável e com profissionais preocupados com a sua saúde. Procedimentos realizados com material descartável e esterilização em autoclave. Lá você encontrará spa dos pés e mãos, unhas decoradas e uma enorme variedade de procedimentos estéticos, facial e corporal como depilação completa, limpeza de pele, peeling de diamante e ultrassônico, design de sobrancelhas com ou sem aplicação de rena, colocação de cílios, fio a fio clássico ou tufinhos, clareamento de áreas corporais como axilas, virilhas e pescoço, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática e uma grande novidade, massagem terapêutica para pessoas idosas. Um lugar realmente especial para você no coração do Marizal, no subsolo do Líder Top Praça Brasil. Telefones 98185-1429 e o WhatsApp 98554-6580. Ateliê Moncherry, esmalteria, estética e depilação. E eu estou aqui mais uma vez para lembrar você que o nosso curso de atendente de consultório médico, clínicas e laboratórios está de volta. Será no dia 5 de outubro. Então, venha dar um upgrade no seu currículo, aprendendo novas técnicas e adequadas de atendimento na área de saúde. Assuntos como postura e ética profissional, organização do ambiente de trabalho, empatia, marcação de consultas, leis de prioridade no atendimento e muito mais. Uma excelente oportunidade para você que procura uma colocação no mercado de trabalho. Já percebeu o quanto nossa cidade está repleta de clínicas, laboratórios e consultórios médicos? Pois é, se diferencia então tendo capacitação e qualificação com o nosso curso. Lá você aprenderá
como se tornar um atendente da área de saúde qualificado e diferenciado. Daremos certificado e material apostilado. Não perca! As vagas são limitadas e o investimento apenas R$ 150 por pessoa. Entre em contato pelo WhatsApp 98311 5141. Eu te espero lá! Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou. Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e principalmente a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico. Porque saúde é o seu maior bem. Uma ótima noite para você que está aqui acompanhando o nosso Bem Família no canal 14 TV Grão-Pará. E nós estamos de volta com a doutora Simone Laurindo, mais uma vez, da Ora Alcinha Ananindeua, a maior rede de implantes do Brasil. E ela está aqui para tirar as nossas dúvidas. Ela, como sempre, fala que ama tirar as dúvidas. E você tem dúvidas? Então manda para o nosso WhatsApp 98311 5141, que a doutora Simone responde tudinho para você. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa noite, gente. É isso mesmo, se tiver alguma dúvida, manda para o WhatsApp, que a gente vai estar aqui prontinho para responder para vocês. Olha só, faz como a Marilene Brito, do bairro da Marambaia. Ela pergunta: sofro de crises fortes e constantes de enxaqueca. Tenho medo de realizar implantes que preciso muito. Será que suportarei? Marilene, eu sei o que é crise de enxaqueca. Eu também. Entendo perfeitamente a Marilene. Marilene, olha só. Se você precisa de implante, você com certeza já perdeu o dente, né? Uhum. E eu posso te garantir que realizar um implante dentário é muito melhor do que você fazer uma extração de dente. Pode estar certíssima disso. E eu vou te falar por quê. Quando a gente vai fazer um implante, a gente solicita uma série de exames, né, pré-operatórios, de sangue e tudo, e a gente solicita alguns exames de imagem muito específicos. Seria a tomografia computadorizada. Na tomografia, a gente consegue saber exatamente a quantidade de osso que você tem, se você tem espessura de osso suficiente para receber o implante, se você tem altura. Então, a gente sabe o tamanho do implante que a gente vai utilizar, o diâmetro dele, a gente sabe exatamente onde a gente vai colocar. Então, não te preocupa em relação ao que você vai sentir. Durante o tratamento, você vai estar anestesiado, você não vai sentir dor nenhuma. E a gente vai te passar toda a medicação pré-operatória e pós-operatória. Você seguindo direitinho as nossas orientações, não só com a medicação, mas também com as compressinhas de gelo, tudo, você não vai ter por que sentir dor, tá? Fica tranquila em relação a isso. Os nossos pacientes, eu converso sobre isso, isso é uma dúvida muito recorrente, eu respondo sobre isso todos os dias lá na clínica. E quando eles estão descendo do procedimento, né, que eles fazem lá na clínica, eles sempre vão comigo e dizem: doutora, a senhora bem que a senhora me falou. Que realmente, assim, eles saem falando super tranquilos. A gente tem um cuidado de perguntar, de entrar em contato com eles após os procedimentos, para saber como é que tá. E assim, é unânime. Hoje em dia, a técnica de implantes dentários, ela tá muito diferente do que a técnica que foi realizada logo no início, há 20 e poucos anos atrás. Então, a gente consegue, como é que eu posso dizer, gerar um trauma muito menor para o paciente durante a cirurgia. Então, muito mais rápido também. É muito mais rápido, você tem muito menos inchaço, né, muito menos edema. Então, é aquilo que eu falei, se você seguir certinho, não tem por que você se preocupar com isso. Se você tiver mais alguma dúvida,
passa lá comigo que a gente conversa e eu te explico tintim por tintim. E qual é o número, doutora, para marcar a consulta de avaliação? Você tem que ligar no 3277-8330. Esse é o nosso fixo e WhatsApp. Você agenda a sua consulta e a gente tira todas as dúvidas em relação ao procedimento que você vai fazer. Se você tem dúvidas, envie para nós, para o nosso WhatsApp 98311-5141, que a doutora Simone responde todas as dúvidas para você. E toda a equipe da Oralcina Ananindeua está aguardando por você. Vai lá realizar o sonho do sorriso perfeito, do sorriso saudável. Não esqueça, o endereço está aqui na nossa tela. E não esqueça também de marcar sua consulta de avaliação. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço para toda a equipe da Oralcina Ananindeua. E eu lhe aguardo no próximo programa para tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores. Com certeza, e eu estou te esperando para você fazer parte da família Oralcina Ananindeua. E é isso, gente. A gente volta já já aqui no nosso Bem Família, no canal 14 TV Grão-Pará. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Conheça o Ateliê Moncherry, um espaço para sua beleza e bem-estar, com esmalteria e estética. Ambiente climatizado, confortável e com profissionais preocupados com a sua saúde. Procedimentos realizados com material descartável e esterilização em autoclave. Lá você encontrará spa dos pés e mãos, unhas decoradas e uma enorme variedade de procedimentos estéticos, facial e corporal como depilação completa, limpeza de pele, peeling de diamante e ultrassônico, design de sobrancelhas com ou sem aplicação de rena, colocação de cílios, fio a fio clássico ou tufinhos, clareamento de áreas corporais como axilas, virilhas e pescoço, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática e uma grande novidade, massagem terapêutica para pessoas idosas. Um lugar realmente especial para você no coração do Marizal, no subsolo do Líder Top Praça Brasil. Telefones 98185-1429 e o WhatsApp 98554-6580. Ateliê Moncherry, esmalteria, estética e depilação. E eu estou aqui mais uma vez para lembrar você que o nosso curso de atendente de consultório médico, clínicas e laboratórios está de volta. Será no dia 5 de outubro. Então, venha dar um upgrade no seu currículo, aprendendo novas técnicas e adequadas de atendimento na área de saúde. Assuntos como postura e ética profissional, organização do ambiente de trabalho, empatia, marcação de consultas, leis de prioridade no atendimento e muito mais. Uma excelente oportunidade para você que procura uma colocação no mercado de trabalho. Já percebeu o quanto nossa cidade está repleta de clínicas, laboratórios e consultórios médicos? Pois é, se diferencia então tendo capacitação e qualificação com o nosso curso. Lá você aprenderá como se tornar um atendente da área de saúde qualificado e diferenciado. Daremos certificado e material apostilado. Não perca! As vagas são limitadas e o investimento apenas R$ 150 por pessoa. Entre em contato pelo WhatsApp 98311-5141. Eu te espero lá! Viver bem exige saúde. E ter saúde exige mudanças. Mudança de postura, mudança de hábito e até mesmo na forma de ver as coisas. A Cafísio mudou.
Mudou a marca, o site, as instalações, os equipamentos, o endereço e, principalmente, a forma de ver você. Cafísio, Centro de Atendimento Fisioterapêutico, porque saúde é o seu maior bem. Olá, tudo bem? Estamos aqui dando início ao nosso bate-papo, a nossa entrevista de hoje, né? Conforme anunciamos no começo do programa, nesse nosso sábado, sempre com reprise aos domingos. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui em nossa companhia, no nosso canal 14 TV Grão-Pará. Eu estou aqui com a felicidade, né? Depois de um tempão que a gente conversa com a assessoria dele, né? Que é um homem ocupado. Estou aqui com o pastor Carlos Ari Alves Gomes. O pessoal conhece como Pastor Ari. Estou muito feliz, pastor, de tê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo. Olha, Nelson, o prazer é muito grande meu. Obrigado. Às vezes as atividades da vida, que é muito, né? Nos impede de fazer algumas coisas. Devido à necessidade, eu sou um pastor que eu vivo, assim, o dia a dia da igreja. E eu viajo pouquíssimo. Pouco, mas hoje deu certo, estamos aqui. Graças a Deus. Bater um papo. Então vamos conversar. Hoje o pastor Ari está aqui. Eu vou passar um pouco, né, de quem é, do currículo aqui do pastor Ari. Ele é 4º vice-presidente da Convenção do Estado do Pará, da Comiadepa, né, da Assembleia de Deus, presidente da Assembleia de Deus Icoaraci, há exatos 6 anos, que inclusive ele está comemorando essa semana. Foi quarta-feira, né? Foi quarta-feira. E agora, esse último dia 15, ele foi pastor presidente da igreja em Bragança, ele já me falou há 18 anos, foram 18 anos em Bragança, né, pastor? 18 anos na Assembleia de Deus em Bragança. Que experiência. E também já presidiu a igreja na cidade de Vigia de Nazaré e também a igreja no Marajó. A igreja de Coraci, onde o pastor está agora, possui missionários por todo o mundo, inclusive na África, Ásia, Europa. E nos dias 3, 4 e 5, a gente vai estar falando daqui a pouco, vai ter um congresso, né? O Congresso de Missões da Igreja. A gente vai já falar sobre esse congresso. Pastor Ari, vamos falar um pouco do seu ministério, né? Como foi que começou isso, pastor Ari? O senhor vem de família, o seu pai era pastor? É o seguinte, meu pai era crente aqui em Belém, nos anos 60, né? Lá por 64, 65, e aí Deus o chamou para o ministério. E ele foi designado, a primeira igreja dele foi Paraíso do Aramã. Eu era criança, bem pequenininho, e bem novinho mesmo, foi toda a minha família, minha mãe. Ele deixou tudo aqui, ele era comerciante, tinha casa, deixou tudo assim, da noite para o dia. E foi embora para um lugar chamado Paraíso do Aramã, município de Anajás, que na década de 60 nem avião passava em cima. Hoje não, está tudo moderno, rápido, né? Mas naquela época, nem avião passava em cima daquela região. Rádio, só uma rádio a gente escutava com muita dificuldade, que era PRC5. A PRC5, exatamente. PRC5. Tinha que ter assim, tinha que convergir para poder a gente ouvir. Colocar aquelas antenas em cima da casa, né? Sim. E lá começou a vida do meu pai no ministério. E aí eu fui criado nesse mundo, nesse meio. E eu fui sentindo a chamada de Deus. Eu mesmo queria ser missionário. O seu pai, pelo que a gente vê, ele era missionário, né? E eu botei no meu coração que eu queria ir embora para o exterior, para começar do zero, abrir igreja. E quando estava com 16 anos... Lá ainda? Não, aí ele saiu de lá, foi abrir a igreja em Gurupá. Ele chegou em Gurupá em 1971, que só tinha 15 crentes na cidade. De lá ele veio para Ponta de Pedras. De Ponta de Pedras ele foi para Óbidos. Lá no Baixo Amazonas. Lá no Baixo Amazonas. De Óbidos eu tinha 16 anos.
ele me trouxe e me colocou no Seminário Amazônico, interno, ali na Vileta, aonde é a televisão Boa Nova. Ah, sim, era o Seminário Amazônico. Lá eu fiquei... Onde é o CETAD. Sim, lá eu fiquei interno 3 anos. Lá onde é o estúdio, era o refeitório de alimentação. Ali dos internos. Dos internos. A gente estudava lá, eu passei e vivia lá. 3 anos depois nós nos formamos e eu fui ser professor. Quem é seu contemporâneo, assim, que você pode dizer? Olha, o meu contemporâneo é o pastor de Barcarena, pastor Ivaldo Ribeiro. Pastor Ivaldo. É o pastor de Vila dos Cabanos, pastor José Nunes Osório, pastor Sayonauá de Araújo de Tucuruí, vários outros, não é? Então vivemos naquele mundo de seminário, estudando, lia a Bíblia, orava e estudava. Lia a Bíblia, orava e estudava. E domingo vinha para a igreja, Tempo Central, para se congregar. Quando eu saí, eu também estudava o 2º grau na época. Sim. E passei no vestibular para engenharia. Depois fui trabalhar numa empresa, mas sempre ligado à igreja, todo o tempo ligado à igreja, trabalhando na igreja. Eu fui professor da Escola Dominical do Tempo Central, eu fui secretário da Escola Dominical de toda Belém, eu fui um monte de coisas na igreja, trabalhando e me dedicando na igreja. E professor de seminário. Quando foi um dia, o pastor Firmino me chamou e disse, nós temos uma necessidade, já era casado, nós temos uma necessidade lá em Salvaterra, num lugar chamado Jubim. Você vai? Não vai ganhar nada. Eu era casado, tinha um filho, uma filha pequena. Eu disse, vou. Oh, meu amigo de Jesus, pensa. Pensa numa roça, né? Como diz um amigo, pensa numa juquira, né? Juquira. Mas Deus foi profundamente maravilhoso. Você passou quanto tempo lá? Lá eu passei 1 ano. Depois de 1 ano lá, porque ele disse para mim o seguinte, olha, você não é pastor, você não é presbítero, você não é evangelista, você não é nada. Você vai lá ajudar um pastor, ele tem 75 anos, está passando um problema grave e você vai ajudá-lo a resolver o problema. Você não pode levar sua esposa, você passa 15 dias lá e depois vem para Belém, fica aqui uns dias, volta para lá, porque você é novo. Você vai começar a pregar. As pessoas vão começar a se sentir bem ouvindo a sua pregação. E em vez de resolver o problema, vai criar um outro problema. Eu disse, tá bom, pastor. E assim fiz. Passei 1 ano lá. Mas só na graça do Senhor Jesus. Com 1 ano que eu imaginava que não ia aguentar mais, que a família requer cuidado. Sim. Não é? É. E quando eu estava no maior sufoco da vida, no final do ano, e aí aconteceu o seguinte, o pastor Firmino passou a convenção o pastor Josias. Aí o pastor Josias mandou me chamar, perguntou como é que está o trabalho lá. Ele disse, pastor, está resolvido o problema, graças a Deus. Ele disse, então você vai tem uma necessidade no Marajó, na Assembleia de Deus do Caracará. Aí eu disse, onde é? Ele disse, é do outro lado da Bahia, no município de Cachoeira do Arari. Houve um problema muito grave lá. Ele olhou para mim e disse, mas tu é muito novinho, né? E o senhor já louco para envelhecer, né? O tempo acelerasse, né? Mas tu é muito novinho. Tem presbítero lá que só de presbítero ele tem tua idade. Eu tinha 24 anos. Aí Cachoeira do Arari. Aí... Se fosse hoje era hashtag partiu Cachoeira do Arari, né? Mas não era na cidade. Ah, pois é, no interior. Era ainda. no interior. Aí eu disse, eu vou, pastor.
Eles oraram por mim, me consagraram lá, na mesma hora, me deram minha credencial, e aí eu parti para o Caracará. Eu, minha esposa e uma filha. Aí já foi a família toda. Foi a família toda. E a igreja, olha, muito abençoadora. Era na beira do rio, não é? Tinha a igreja, a casa pastoral, os irmãos espalhados aí na beira do rio e o rio ali. É bom que ficava eu olhando para minha esposa olhando para mim e nós dois olhando para o rio. Maravilha. Mas muito bom. Pastor, a gente tem hoje a missão continua, né? A gente vai ter agora o 15º Congresso de Missões. Qual é a diferença que o senhor pode colocar para a gente da missão dessa sua época para hoje, por exemplo? As dificuldades são as mesmas? Como é que está hoje? Não, a dificuldade ela muda. De acordo com as circunstâncias, do lugar, de acordo com o lugar, de acordo com o povo, ela vai mudando um pouco. Por exemplo, fui pastor 18 anos, 17, quase 18 anos de Bragança. Quando eu cheguei aqui em Coraci, totalmente diferente de Bragança. Você não pode imaginar o quanto é diferença. Povo diferente, relacionamento diferente, problemas para resolver diferente, é totalmente diferente. Hoje, nós não temos mais necessidades. Hoje você tem. Graças a Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. Então não é mais nesse campo, já é num outro aspecto, não é? Inclusive, as pessoas colocam muito em dúvida a tua honestidade, a tua palavra. A crítica ela é mais forte, ela é mais contundente. As pessoas elas não são assim doadas. O homem está mais sujeito a mais... Elas são mais difíceis. Arredias, a palavra. Elas são mais arredias. No interior é totalmente diferente. Recebem com amor, valendo. Você não pode dizer que você está querendo uma coisa que eles vão e já trazem. Por exemplo, um dia, fazia muito tempo que eu não comia bacuri. A gente vai falar do bacuri, pastor, já depois do intervalo, o Yuri já chamou e a gente está aqui conversando com o pastor Ari. Ele é um pastor e vai falar sobre o 15º Congresso de Missões daqui a pouquinho, mas claro, ele vai terminar a questão do bacuri, essa história que ele vai contar para a gente. Pastor Carlos Ari Alves Gomes, 4º vice-presidente da Convenção do Estado do Pará, da Comiadepa. É uma convenção da Assembleia de Deus. Já a gente volta depois do intervalo. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança. Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodipax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Conheça o Ateliê Moncherry, um espaço para sua beleza e bem-estar, com esmalteria e estética. Ambiente climatizado, confortável e com profissionais preocupados com a sua saúde. Procedimentos realizados com material descartável e esterilização em autoclave. Lá você encontrará spa dos pés e mãos, unhas decoradas e uma enorme variedade de procedimentos estéticos, facial e corporal como depilação completa, limpeza de pele, peeling de diamante e ultrassônico, design de sobrancelhas com ou sem aplicação de rena, colocação de cílios, fio a fio clássico ou tufinhos, clareamento de áreas corporais como axilas, virilhas e pescoço, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática e uma grande novidade, massagem terapêutica para pessoas idosas. Um lugar realmente especial para você no coração do Marizal, no subsolo do Líder Top Praça Brasil.
Telefones 98185-1429 e o WhatsApp 98554-6580. Ateliê Moncherry, esmalteria, estética e depilação. Estamos de volta aqui conversando com o pastor Ari, lá de Coraci, um homem trabalhador realmente na obra de Deus. E está aqui, a gente estava um tempão esperando a visita do pastor Ari, está aqui com a gente. E ele encerrou o último bloco falando vamos concluir, pastor? Do Bacuri. Do Bacuri. E aí eu estava numa escola dominical e ministrando e fui dar um exemplo do fruto do Bacuri. E aí eu parei assim de seguinte, olha, faz muito tempo que eu não como Bacuri. Me deu até água na boca agora. Terminou a reunião, lá pelas 2 horas da tarde, chegou lá na minha casa 500 bacuris. Caramba. Só provar, né, pastor? É um carregamento. Inclusive, no outro dia chegou um amigo meu, pastor de Barcarena, pastor Ivaldo. A esposa dele disse assim, meu Deus do céu, é muito bacuri. Disse, é porque eu estava com vontade de comer só um. Só uma coisa. Pastor, sim, mas a gente continuando aí na missões, né, o congresso, como é que está? Assim, eu queria que o senhor falasse do trabalho, né, da Igreja de Coraci, da Assembleia de Deus lá, nessa questão da missão. Olha, Nelson, eu cheguei em Coraci, já encontrei uma estrutura muito bem feita, feita pelo pastor Valdolino Gaspar, que é um homem que olha muito missão, gosta muito de missão e trabalha muito com missão. Então, quando eu cheguei, a igreja tem assim, uma estrutura muito grande, muito boa. E eu gosto. Nós começamos a igreja lá em Bragança, um projeto missionário grande também. E aqui, como já estava tudo estruturado, bonito, bem feito, já feito vários congressos de missões, e nós fomos dar continuidade. Hoje a igreja, a Assembleia de Deus de Coraci, mantém um projeto missionário muito grande. Nós temos missionários na Ásia, lá na Indonésia. Nós temos missionários na África. Nós temos missionários na Europa, não é? E nós temos vários missionários aqui no Brasil, onde há necessidade realmente de evangelho, de transformação. Então a igreja desenvolveu, e outra coisa, está no coração do crente de Coraci. Sim. Eu fico impressionado de ver como os crentes amam, se envolvem, se comprometem, fazem gerar, não é? Recurso, porque precisa de muito recurso para desenvolver um projeto missionário. E graças a Deus a igreja abraçou e desenvolve, ora, busca, jejua pelos missionários. Inclusive, hoje eu me acordei de madrugada e eu olhei o celular e estava vibrando o nosso missionário que está em Burkina Faso, dizendo, pastor, a minha filha nasceu agora. Olha, de madrugada aqui lá, nasceu minha filha. E aquilo, eu dobrei o joelho para orar por ele, não é? Porque é mais uma vida que chega, mais uma responsabilidade. Eles vão com a família, assim. Ó. Vão com a família, com tudo. Por exemplo, esse missionário tem 3 filhas, nasceu a terceira, tudo lá na África. E a igreja é envolvida nisto. Pela graça do Senhor Jesus, nasceu no coração e tem desenvolvido de forma excepcional. E agora, todos os anos, agora em outubro, nós fazemos uma festa, onde a gente começa desde as crianças. Por exemplo, nós fizemos agora o Congresso Kids, não é? Então nós dividimos o campo de Bragança em 4 setores. De Bragança? De Coraci. De Coraci. 4 setores, correto? E aí, cada setor desenvolveu um projeto com as crianças, não é? Inclusive, nós mudamos um pouquinho a nossa EBF e colocamos EBM, Escola Bíblica Missionária. Sim. Para ensinar desde pequenininho os nossos filhos a aprenderem a evangelizar os colegas. Correto? Sim. E antes do congresso principal, nós realizamos o Congresso Kids, com tudo que é necessário para o congresso.
com pregador, com cantor, com atividades missionárias, com evangelismo, com as irmãs organizam, para que desde pequenininho eles já venham com aquela noção de o que o crente precisa ter compromisso com a expansão do reino de Deus, com a propagação do evangelho, com mostrar Jesus crucificado, ressurreto e transformador. Verdade. E a igreja desenvolve esse projeto, correto? E tu sabes, conheces que a Icoraci é a periferia. Sim, é um distrito ali que tem uma estrutura. Se assim Belém já tem uma estrutura difícil, imagina em Coraci ali, Outeiro, né? É verdade. Então, é muito difícil, precisa de uma atenção muito grande, muito grande. Porque se a igreja não abraçar... Quantas igrejas tem, pastor, de Coraci? Se a igreja não abraçar, outros vão abraçar. Sim. O papel da igreja é definitivo nessas áreas, né? Inclusive, eu sei que é muita dificuldade, nós estamos agora, o nosso projeto é em cada sede diária, nós construímos uma igreja de criança, igreja mesmo. Só para criança? Só para criança. Nós já estamos começando esse projeto, não é? De construir uma igreja só para as crianças. Os adultos vão para o templo, correto? E as crianças são designadas para aquela igreja mesmo, com música, com louvor, com alguém pregando, o menino mesmo pregando, para que eles possam começar a ter uma linguagem própria e continuar, deixar que Deus os envolva e eles possam desenvolver uma vida comprometida com Deus. E é nessa idade, né, pastor, que se dá o fervor, o amor, se solidifica. Desde criança, você falando da palavra, a criança se envolvendo com aquilo, ela vai crescendo, né? Sim. Nós temos 120 congregações. Quando nós chegamos, tinha 120, ela cresceu. E nós já desmembramos, quer dizer, pegamos um pedaço do bairro e demos independência. Ela é uma igreja agora independente, com seu pastor, cuidando, já ligado só à convenção, não mais à igreja de Coraci. Sim, entendi. Criando uma igreja independente. Porque quanto mais pastores, com mais pessoas cuidando, melhor ela se desenvolve. A igreja, o evangelho, a igreja. Sim. Não é? Sim. Hoje a tendência é a gente ter muitas congregações. Particularmente, é bonito, é bom, mas eu ainda acho que se nós diminuirmos um pouquinho, o cuidado é melhor, o avanço do evangelho é melhor. O cuidado com o crente é melhor. Eu penso isso. Sim. Você vai, por exemplo, no interior do estado, a Assembleia de Deus geralmente é só a cidade já. O resto do município, tudo já é independente, com igrejas autônomas. Porque essa é uma nova proposta, vamos dizer assim. Não, a Comiadepa é assim. Ela sempre foi assim. Ela sempre foi assim. Por exemplo, quando eu cheguei na igreja de Bragança, a congregação que eu tinha, de uma extrema a outra, era 100 quilômetros. E você, pastor, a 100 quilômetros? Não vou. Por que o pastor precisa olhar, sentir, ver, conhecer o crente, saber das suas necessidades? Aí eu fui desmembrando e criando campos. Isso fica melhor, fica mais bem, a cobertura fica melhor, né? Muito melhor, bem melhor. O atendimento é melhor. E também desburocratiza, porque se o pastor fica muito atrelado à convenção ali, o pastor, né, da sede, ele acaba não fazendo nada, né? Porque perde a autonomia, né? Sim. Muito, muito boa ideia. E agora o congresso... Agora o congresso será agora 3, 4... e 5 de outubro. Certo. Vai ser lá nós sempre fazemos lá na Orla de Coraci. Sim. Inclusive, fizemos a primeira vez lá, deu certo. Só que agora nós compramos um terreno aqui no Tapanã. Sim. Porque o Tapanã precisa.
do investimento espiritual. É na rodovia ali, na principal? Não, ela fica na 2ª Rua do Tapanã, esquina com a Uberaba. Você vai aqui do aeroporto, quando chegar na penúltima rua antes da estrada do Tapanã, Sim. você dobra para a direita, é na 2ª esquina. Ah, tá. É Uberaba com Presidente Vargas. Já morei ali no Tapanã, eu sei onde é. E eu diria para você que o Tapanã precisa do investimento espiritual considerável. Ali é uma população muito grande que, na realidade, precisa de uma estrutura melhor lá de igreja, né? Alguma coisa que possa ajudar aquele povo lá espiritualmente. E nós estamos deslocando para lá o nosso congresso. Alguns me perguntam assim, vale a pena? Eu digo vale, porque o nosso objetivo é levar o quê? Transformação de vidas, palavra, luz, graça de Deus para as vidas das pessoas. É o que a gente está precisando hoje no Brasil, né? Esses jovens estão passaram um tempo aí muito abandonados, né? Em todos os aspectos das questões, educação, saúde, enfim. E na questão espiritual, idem, né? Muito mais. Claro. E o papel da igreja realmente é esse. Por exemplo, olha, ontem eu fiquei muito feliz. Nós estamos construindo demolindo para construir uma congregação. E ontem à noite, na lama, porque lá tem muita lama, né? E eu disse para o irmão, cuidado aí, irmão. Ô, pastor, eu já levei 7 tiros. Testemunho logo na hora. Não, eu já levei 7 tiros. E agora eu caí aqui com uma perna manca? O que é isso? Ninguém me dominava, mas Jesus me dominou, pastor. Essa quedinha aqui não significa nada. É o Evangelho. É o Evangelho, transformando a vida das pessoas. Que bom, pastor, você está falando isso para a gente. E a gente convida, a gente está com o nosso tempo estourado aqui, a gente ficaria o pastor é bom de resenha, né? A gente ficaria aqui com ele aqui umas 2 semanas conversando. Só para reforçar, dias 3, 4 e 5 de outubro. De outubro vai acontecer lá na igreja, no Tapanã, no endereço vai ser Uberaba, esquina com a Presidente Vargas. Então você está convidadíssimo, 15º Congresso de Missões com o tema Eu estabeleci como farol para as nações. Esse tema baseado na palavra de Deus em Isaías 42:6. Então, pastor, nos encontraremos lá em nome de Jesus para esse encontro. Será um prazer muito grande tê-lo lá. É um prazer muito grande recebê-los. Vamos visitá-lo, sim, vamos lá. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Deus te cubra de bênção. Amém. Que você continue sendo um vencedor. Amém. Da mesma forma lá que esse projeto missionário cresça lá e cubra ali o Tapanã, ali toda aquela região de Guaraci, toda Pratinha, e avance para a Bahia, lá para a Ilha do Marajó, né? O arquipélago. Amém. Tá bom, pastor. Muito obrigado. Conversamos aqui com essa simpatia, o pastor Ari Alves Gomes, 4º vice-presidente da Convenção do Estado do Pará, da Assembleia de Deus, Comiadepa. Convenção, o Comiadepa, literalmente, quer dizer o quê, pastor? É Convenção de Ministros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Estado do Pará. Pronto, tá aí. Muito obrigado, pastor Ari. A gente volta já. Tem outra entrevista, né? A nossa direção aqui, a Vanusa, que manda no programa aqui. Daqui a pouco ela está trazendo uma entrevista para você. A gente continua no nosso Bem Família, aqui na nossa TV Grão-Pará, canal 14. A Goodipax está sempre ao seu lado, nos momentos em que você mais precisa, com uma estrutura completa para tornar especial a última homenagem ao seu ente querido. São 8 planos funerários de acordo com o seu orçamento. A Goodipax conta agora com cemitério parque próprio, com várias capelas individuais climatizadas, além de amplo estacionamento e total segurança.
Ligue agora ou faça-nos uma visita. Sociedade União Goodpax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Conheça o Ateliê Moncherry, um espaço para sua beleza e bem-estar, com esmalteria e estética. Ambiente climatizado, confortável e com profissionais preocupados com a sua saúde. Procedimentos realizados com material descartável e esterilização em autoclave. Lá você encontrará spa dos pés e mãos, unhas decoradas e uma enorme variedade de procedimentos estéticos, facial e corporal como depilação completa, limpeza de pele, peeling de diamante e ultrassônico, design de sobrancelhas com ou sem aplicação de rena, colocação de cílios, fio a fio clássico ou tufinhos, clareamento de áreas corporais como axilas, virilhas e pescoço, massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática e uma grande novidade, massagem terapêutica para pessoas idosas. Um lugar realmente especial para você no coração do Marizal, no subsolo do Líder Top Praça Brasil. Telefones 98185-1429 e o WhatsApp 98554-6580. Ateliê Moncherry, esmalteria, estética e depilação. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família. E como eu falei no início... Não, de novo. E nós estamos de volta aqui no nosso Bem Família com mais uma entrevista super especial. E como o Nelson falou no início do programa, nós vamos conversar agora com o Arthur Cardoso. Ele é coach de carreira e gestor de recursos humanos. E ele vai falar conosco sobre um assunto muito importante, que é a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, se você tem em casa, tem na família ou algum amigo que é portador de deficiência, que é uma pessoa com deficiência, esse é o termo correto, né? Pessoa com deficiência. Então, não perde essa entrevista, que nós vamos dar muitas informações para que essas pessoas possam, sim, efetivamente serem absorvidas pelo mercado de trabalho. Arthur, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. A primeira entrevista foi maravilhosa, tivemos um feedback muito legal, né? Porque o grande... a pessoa ela se realiza mesmo através do trabalho, né? Sim, sim. Se sentindo plena, se sentindo ativa, feliz. O trabalho realmente dignifica o homem, né? E Arthur, fazendo um preâmbulo um pouco sobre essa questão, né? Somente a partir da Constituição de 1988, que foi realmente regulamentada a questão da contratação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Você que é profissional da área, como é que você vê essa evolução aí, né? A gente tem aí quase 30 anos, né? E nesses 30 anos, você viu que realmente isso vem evoluindo ou ainda precisa melhorar muito? Ainda precisa melhorar bastante. Seria bom se não fosse necessário a lei para a contratação dessas pessoas, né? Verdade. Mas como nós temos uma lei que rege essa questão, é necessário que haja mais fiscalização, porque as empresas, em sua maioria, não cumprem essa determinação da legislação de contratação das pessoas. E também não são punidas. Não são punidas porque não existe a fiscalização efetiva em cima disso. Infelizmente, porque a cada 100 contratados na empresa, a empresa tem por obrigação contratar um percentual de 2% até 5% de pessoas com deficiência. Isso que está escrito na lei. Mas, infelizmente, como eu disse, as empresas não estão cumprindo com a legislação brasileira, porque não há fiscalização. A gente só já vê isso em concursos, né? Que tem as vagas que são especificamente para eles. Né? Isso. Então, realmente, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, né? E o Arthur estava me dizendo que ele fica muito triste, porque ele chega nas empresas e não existem pessoas com deficiência em cargos de gerência, Isso. Né? Em cargos
de liderança, preciso, e sim sempre operacional. Isso, é preciso que haja essa desmistificação de que eles são pessoas incapazes. Pelo contrário, eles se qualificam bastante. E quando eu percebo, quando eu vou nas empresas, eu vejo que eles estão ocupando cargos totalmente operacionais. Muitas vezes estão qualificados para exercer um cargo de liderança, de repente uma alta gerência dentro da empresa, e não é lhes dada essa oportunidade, acredito eu, por causa eles acreditam da limitação da pessoa, mas não existe isso. Pelo contrário, eles são bem qualificados. Sim, a maioria dessas pessoas são muito eficientes, inteligentes. Empenhadas, eu digo até proativas também, em muitos casos. Exatamente. A maior prova disso é quando você vai num supermercado. Eles estão sempre embalando. Cargos operacionais, né? Cargos operacionais. Sem desmerecimento nenhum à profissão. Não, porém, não. Eu gosto de enfatizar porque muitas vezes eles têm potencial para ocupar outras oportunidades dentro da empresa e não é lhes dado esse direito. Sim. E você, Arthur, como coaching de carreira, essas pessoas, elas são tão discriminadas que elas interiorizam isso, né? E aí o que acontece? Quando elas vão para uma entrevista de emprego, elas muitas vezes não se preparam como deveriam. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas para elas irem numa entrevista de emprego? Eu gostaria de só abrir um parêntese. É necessário que eles tenham a consciência de que eles são candidatos como qualquer outro. Apesar da legislação estar aí, eles são avaliados pelo seu potencial. Então, eu sempre se vista adequadamente. Eu sempre falo para as pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego para que elas passem um dia antes na empresa para ver como as pessoas se vestem. Sim. Porque ali diz um pouco sobre a cultura da empresa. Sim. Então, se a pessoa vai lá e observa como as pessoas se vestem, ela pode ir vestida de acordo com o que as pessoas se vestem. Porque se a pessoa pode cometer uma gafe desproporcional, isso é um critério de avaliação também. Porque os recrutadores analisam se você pesquisou a empresa antes de ir para a entrevista. Então, você indo de acordo com ela, você tem mais possibilidades. Ressalte seu currículo, faça um currículo bem elaborado, fale bem, não se prevaleça da sua deficiência para conquistar uma vaga. Chegue no horário também da entrevista, isso conta bastante ponto. Porque se eu quero mostrar e garantir que eu sou igual, isso, eu preciso realmente fazer como todos os outros, né? Isso. Então eu não posso me esconder atrás da deficiência para conseguir se vitimizar, algo. não se vitimizar, pode. Isso não existe, né? A pessoa é analisada de acordo com o seu potencial. Se ela tem o potencial para ocupar determinada vaga, a empresa vai dar. É importante dizer também que as empresas estão se conscientizando disso. Claro que o volume ainda é pequeno do que seria o ideal, né? Mas as empresas estão se conscientizando, estão tirando esse preconceito, porque existe um preconceito também, como eu falei, das limitações. Eu vou contratar uma pessoa com deficiência, mas de repente a minha empresa... Vai me dar problema. Isso, então de repente a minha empresa não tem estrutura para receber essa pessoa, de repente é um cadeirante, a empresa tem que ter uma estrutura física para receber essa pessoa, né? Então existe toda uma questão de logística para que essa pessoa seja contratada. É um conjunto de fatores. Isso, a empresa precisa estar com um ambiente físico preparado para recebê-los, né? Precisa também treinar os outros funcionários a esse acolhimento. A conscientização deles é muito importante, porque quando a empresa conscientiza esses colaboradores, eles vão ver a pessoa com deficiência, como mais um colaborador e não como um colaborador com deficiência. Isso é muito importante, a questão da empresa também se pronunciar em relação a isso. Por meio do RH também, o RH trabalha muito essa questão de conscientização por meio de palestras, workshops, interno na empresa mesmo. Isso. E eu também estava lendo que, por lei, é obrigatório que essas pessoas, quando entram nas empresas, elas precisam ser treinadas e capacitadas. Sim, né? Importantíssimo, para que ela tenha êxito no processo de trabalho. Porque a maioria delas não tem experiência. Sim. São os primeiros empregos, então ela precisa ser capacitada para garantir um trabalho bem feito, para ela poder também se ambientar com tudo aquilo, né? Verdade. E a gente faz aí um pedido muito especial a todos os empresários que, porventura, estejam nos assistindo, para que contratem sim essas pessoas. São pessoas com capacidade igual às outras pessoas,
são, como ele falou, proativos, responsáveis, né? E precisam ter essa oportunidade. E aí a gente vê, né, a nossa cidade não está preparada. Ainda não, infelizmente. Infelizmente, fazemos também um apelo, são pouquíssimas as calçadas que estão adequadas, os transportes públicos também, são pouquíssimos os ônibus que têm o lugar do deficiente. Então, assim, tem muita pessoa com deficiência que não sai nem de casa porque não tem condição, né? Então, as empresas podem até, inclusive, disponibilizar um transporte próprio, né? Existem carros adaptados para pessoas com deficiência. Isso. É importante também frisar que as empresas têm que ter um papel social. Eu sempre falo que elas têm que ter papel social, porque muitas vezes aquela pessoa com deficiência é a mantenedora da casa, financeiramente falando. Então isso cria novos horizontes para ela se sente mais valorizada, se sente fazendo parte do mundo em si, porque eles sofrem muito preconceito, assim, em todos os aspectos, não só na organização. Porque, como você falou, transporte público, muitos deles andam de transporte público até chegar no trabalho. Muitos ônibus aqui em Belém eu vejo que não tem aquele elevador que é para lei, é da lei para eles terem acesso. Todos deveriam ter, né? Todos deveriam ter, exatamente. As calçadas não estão preparadas, infelizmente a nossa cidade não está preparada, mas nós podemos começar pelas empresas, sim. Dando oportunidade para essas pessoas, para que elas consigam agregar valor na sociedade e conquistar mais direitos, cada vez mais. Isso, com certeza. Nós não podemos, nós vivemos na era da inclusão social, né? Nós temos que garantir realmente essa questão, e a gente já vê muito isso. Eu fico feliz de ver, por exemplo, os clubes, eles já têm todos aquela pessoa que faz a linguagem de Libras, né? Linguagem de sinais. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas ali, que gostam de esporte, mas não conseguem entender nada, né? E aí já tem aquela pessoa que vai, explica o que o técnico está falando, o que o jogador está falando, e muitos outros setores, né? Eu já vi um curso aqui em Belém, profissionalizante, que eles têm braille. Um instrutor que sabe braille. Então isso é inclusão. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Também tem que ser frisado que os profissionais também têm que se capacitar para receber essas pessoas na empresa. Porque é muito fácil falar, vou contratar e a lei existe, então eu vou contratar. Não é só por uma imposição da lei. Tem que haver uma conscientização geral na cultura da empresa mesmo. Uma empatia, né? Isso, praticar a empatia no lugar hoje em dia. do outro. Será que se eu tivesse, se eu fosse uma pessoa com deficiência, eu não gostaria de estar trabalhando? Com certeza. Então, com certeza. A gente precisa exercitar essa empatia, ter amor mesmo ao próximo. Respeito, né? Respeito acima de tudo. Nós não podemos mais viver à mercê do preconceito. Quando a gente vê também a questão, né, nos dias de hoje, é impressionante, mas a gente ainda tem a questão da boa aparência, né? Sim, conta bastante, inclusive. Boa aparência tem que ser a pessoa branca. É um padrão, né, que a sociedade impõe, né? Tem que ser magra. Eu estava lendo sobre as pessoas obesas, elas têm uma dificuldade enorme de conseguir emprego, porque é visto logo no currículo. Se ela for obesa, ela não tem essa chance, né? Falando em currículo, é preciso que a pessoa com deficiência especifique a sua deficiência no currículo? Sim, é necessário que eles usam a sigla PDC, pessoa com deficiência. Né? É porque justamente para o profissional de RH conseguir diferenciá-los, porque existem oportunidades nas empresas específicas para eles. Sim. Então tem que ser discriminado assim, no currículo deles, para facilitar o trabalho. Para facilitar o trabalho. Do profissional de recursos humanos. Então você já sabe. Você que é uma pessoa com deficiência, você precisa especificar no currículo a sua deficiência, que é para facilitar na hora do recrutamento, do processo, para que você seja contratado. Arthur, eu gostaria também que você falasse para todos sobre os seus cursos, as suas palestras que você ministra. Quem estiver nos assistindo e queira contratar uma palestra sua, liga para onde, vai em que rede social? Fique à vontade. Eu utilizo muito o meu canal no YouTube, que é o Arthur Cardoso. Também tenho o meu Instagram, que é @ArthurCardosoReal.
E lá você consegue contato comigo direto. Lá tem todo o meu histórico, nas empresas onde eu vou fazer treinamentos, palestras, workshops, e por onde me chamam. Tudo voltado para coaching de carreira Gestão de e pessoas gestão em de geral. pessoas em geral, né? Isso. Então, olha aí, gente, super recomendo, é um profissional super gabaritado e nós vivemos nessa era mesmo de que nós precisamos ser treinados, capacitados para que a gente possa oferecer um trabalho muito mais diferenciado e também crescer como pessoa, né? Sim, verdade. Arthur, eu quero te agradecer por mais essa participação aqui no programa e já vou aqui me comprometer com o nosso telespectador que o Arthur vai falar na próxima vez que ele vier sobre a contratação das pessoas da terceira idade, né, no mercado de trabalho. Então, você que está aí com todo o gás, né, que já se aposentou, mas está com todo o gás, quer continuar a trabalhar, não perca que a gente vai trazer o Arthur de volta para falar sobre isso. Querido, um excelente final de semana para você. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado que pelo Deus convite. continue a lhe abençoar e proteger. Amém. Tá bom? Bem Família. Oferecimento Sociedade União Good Pax. O conforto e a paz de ter com quem contar. Oralcinha Nanindeua. Nosso carinho constrói sorrisos. Marque uma consulta de avaliação. 3277-8330.